O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, disse hoje que o Banco Central concordou com a inspeção dos documentos do processo de liquidação do Banco Master. E isto, segundo Vital do Rego, para obter segurança jurídica em relação a esse caso. A reportagem é de Luciana Amaral. O encontro a portas fechadas durou apenas meia hora. Depois da reunião, o presidente do TCU, Vital do Rego, buscou imprimir um tom amistoso e cooperativo da conversa com o Banco Central. O ministro disse que a autoridade monetária concordou em seguir com a inspeção sobre o trabalho da autarquia na liquidação do Banco Master. Isso apesar dos embargos que ainda vão ser analisados no plenário da Corte na semana que vem. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo. Ele é um processo administrativo e criminal. O ministro foi questionado sobre o motivo da inspeção, já que, ao mesmo tempo, afirma que a auditoria não tem o potencial de rever a liquidação do Master. Tem tantas outras responsabilidades que podem surgir nesse processo. Nós já tivemos aí, pela história, responsabilidades dadas até a diretores de Banco Central e tal. É um processo mas é um processo normal. Eu não vejo nada de anormal numa fiscalização que o TCU faça. Na semana passada, o relator do caso no TCU, Jonathan de Jesus, ameaçou a aplicação de uma medida cautelar contra o BC. Nesta segunda-feira, Vital diz que a reunião afastou essa possibilidade. Jonathan não participou da entrevista. Em nota, afirmou que houve um alinhamento quanto à competência do tribunal para fiscalizar atos do banco, ainda que a inspeção vai seguir trâmites regimentais normais. As decisões tomadas por Jonathan de Jesus, político originário do Centrão e último ministro a entrar no TCU, colocaram o tribunal como protagonista de uma crise que há tempos o órgão não se via imerso. A situação gerou mal-estar e Vital do Rego teve de buscar uma saída para minimizar os questionamentos. Enquanto isso, o processo do Master segue em sigilo no STF, relatado por Dias Toffoli. Reportagem da Folha de São Paulo, confirmada pela CNN, apontou que um fundo ligado a outro que está na teia de suspeitas do caso Master investiu mais de 4 milhões de reais em ações de um resort no Paraná que pertencia, em parte, a parentes de Toffoli. Até o momento, Dias Toffoli não se manifestou se sabia das conexões e nunca falou se vê empecilhos para continuar à frente do caso Master no Supremo. Daniel, estamos salvos, né? Agora o Banco Central tem o selo de qualidade do TCU. E falta o Inmetro também ainda, né? Mas, William, acho que assim, o importante dessa reunião, que foi uma reunião curta e aparentemente ali com certo constrangimento que não foi manifestado pelo ministro Vital do Rego, é que os dois lados saíram com uma espécie de pacto de não agressão. Como é que se traduz esse pacto de não agressão? O TCU saiu de lá com uma expectativa bastante alta de que o Banco Central retire os embargos que foram apresentados na semana passada, que levaram o ministro Jonathan de Jesus a suspender temporariamente essa inspeção e a levar necessariamente o caso a plenário. Plenário é no dia 21, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, e o ministro Jonathan provavelmente teria uma derrota em plenário. A maioria do TCU não concordaria com algumas de suas deliberações. Então, o Banco Central retira os embargos, as decisões do ministro Jonathan não precisam mais passar pelo plenário e tem-se um processo de inspeção ou de diligências, por assim dizer, mais rápido, em torno de um mês, estritamente dentro das atribuições legais do TCU, que as tem, e com a garantia de que não serão extrapoladas ali funções que causavam muito incômodo do Banco Central. Por quê? Porque havia um grande temor de que algum movimento dos técnicos do TCU pudesse acabar gerando acesso a alguma informação
sigilosa e isso acabar gerando algum pedido de indenização lá na frente de Daniel Vorcaro, prejudicando os cofres públicos e colocando em xeque a própria liquidação. Ficou claro que isso não vai acontecer, tem uma saída honrosa para todos os lados, tem um processo suave de apaziguamento. Aí você ia intervir? Você tá no Essa história do embargo é interessante pelo seguinte, né? Tudo envolvendo esse caso do TCU está invertido, porque quem criou a confusão foi o ministro Jonathan de Jesus, foi o Tribunal de Contas da União, né? E aí, quando a pressão começa a subir, o Vital do Rego tenta intervir, pede apoio dos colegas, não recebe todos os recados de que a atuação de Jonathan vai ser barrada no plenário, eles recorrem ao Banco Central. Essa reunião de hoje está marcada desde a semana passada, quando eles tiveram uma primeira conversa numa tentativa de botar panos quentes, né? Então, o TCU cria o problema, o ministro Jonathan de Jesus cria o problema, ultrapassa todos os limites, pede, pelo amor de Deus, para o Banco Central ajudá-los a sair com uma decisão. Então, manter a inspeção nessa forma como o Daniel coloca, é uma saída honrosa para o Jonathan de Jesus, porque eles não vão ver nada, eles não vão ter acesso a nada. O que o Jonathan de Jesus queria, naquele despacho dele, em que ele faz a ameaça da cautelar e tal, era olhar tudo, inclusive o que estava protegido sob sigilo. E aí o Banco Central disse, não, isso aqui você vai invadir todas as prerrogativas. Então, essa questão do embargo vai ser uma saída jurídica, mas a questão é política. Então, a saída jurídica é apenas uma ferramenta ali para tirar mais uma vez primeiro tira do Jonathan de Jesus do problema com o Banco Central. Agora vai tentar tirar o Jonathan de Jesus do problema com o próprio TCU, de uma crise que ele mesmo criou. Aí a gente tem que recorrer àquelas analogias futebolísticas. A Thaís não gosta muito também, pode, né? As meninas gostam. O TCU tomou uma meia trava, jogaram para fora do campo, ali perto da bandeira de escanteio, trombou com o alambrado, voltou para dentro do campo, sacudindo assim, dizendo, por que vocês estão olhando para mim? Tá tudo bem, estou no jogo, estou ali, a bola está ali e tal. Agora, tomaram uma meia trava, do ponto de vista, Caio, dos advogados do Vorcaro, depois de toda essa celeuma, conseguiram o quê? Bom, a primeira batalha eles perderam claramente, porque se tinha uma estratégia dupla, tanto via Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Contas da União, que pelo menos por enquanto, até agora, ela foi cerceada, mas essa guerra ela não acabou, né? Você tem várias investigações em curso no país, sendo conduzidas pelo Toffoli. Do que a gente levanta de informação, o Vorcaro ainda é um homem-bomba muito forte, com alto potencial de explodir, não agora em janeiro, mas ao longo do ano, a depender do rumo que tudo vai ter. Então, assim, por hora, sim, eles conseguiram frear os movimentos tanto do Toffoli quanto do Jonathan. O TCU sai um pouco da jogada, mas não tem garantia nenhuma de que essa história ela se encerra na semana que vem ou no mês que vem, né, quando for votado esse relatório no TCU, porque o Toffoli continua lá, sendo o relator dos casos, e o histórico dele em um mês de relatoria, mais ou menos um mês de relatoria desse caso, é de tomar todas as decisões que os advogados do Daniel Vorcaro e do Banco Master solicitaram. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Esse caso ele está começando, ele não está no meio, nem no meio ele está. Ele está começando com um potencial muito grande de fazer estrago político e com muita gente poderosa, autoridades, ministros dispostos a ajudar o Banco Master. O que vocês... Eu volto a essa questão contigo também, Caio. Daniel, o que se diz em Brasília sobre os desdobramentos do escândalo? Veja só, quando a gente considera a atuação do ministro Toffoli no caso, chama atenção, evidentemente, algumas decisões que ele tomou, em especial aquela da cariação, né, que é algo realmente fora de qualquer script. Mas a PGR, por exemplo, não reclamou do caso ter ido para o Supremo. Esse é um ponto importante, William, que a gente precisa destacar que tem uma frente no STF, uma frente que estava no TCU e uma frente que a gente não pode esquecer, que é a do Legislativo, com muita gente ali da direita
do PL principalmente, achando que pode machucar o governo com o pedido de uma CPI. Eu não sou daqueles que apostam em evolução desse caso no Congresso, William, e não porque me parece que aqueles que veem algum risco de saírem chamuscados, para dizer o mínimo, com algum tipo de relacionamento com Daniel Vorcaro ou com episódios do Banco Master, é significativamente maior do que o número de parlamentares dispostos a investigar com seriedade o que aconteceu. Então, me parece que quando você junta ali uma série de partidos do Centrão, inclusive partidos também ligados ao governo, me parece que o que existe é um temor de começar a escarafunchar e sair coisa que esses próprios partidos não querem que venha à tona. Então, a frente do Legislativo me parece que não vai para frente. Agora, tem alguns pontos ali, a gente está falando tanto sobre essa investigação do TCU, um dos pontos ali que incomodavam os auditores, e aparentemente me parece que não tem pecado nenhum em a gente discutir isso, é o seguinte: o Banco Central fez uma videochamada com Daniel Vorcaro no dia da venda, da suposta venda, que foi encarada como uma cortina de fumaça, para Fictor. Um dia antes de Vorcaro ser preso, porque ia para os Emirados Árabes. A reunião não foi gravada, a videochamada não foi gravada. Isso era um ponto que os investigadores no TCU, os auditores, tinham interesse em apurar. Outro ponto, havia uma série de bancos ali, bancões, que venderam, até os últimos dias derradeiros ali do Banco Master, venderam as CDBs a 140% do CDI. Tinham conhecimento? Seus relatórios apontavam que havia um risco de quebra do Master? Se tinham conhecimento, são corresponsáveis por um possível ressarcimento dos pequenos investidores? Esse tipo de investigação também não está indo para frente. Se isso fere a autonomia do Banco Central, não sei, mas são respostas que vão ficar por aí. Esse ponto é interessante, Daniel, porque todas as operações que você chamou a atenção aí são operações com dinheiro privado. São operações que, no mérito da escolha, se é o Banco Fictor, se é o BRB, o nome da instituição, se tem uma ligação política ou não, isso é o de menos para o Banco Central. A questão é qual é a qualidade, de onde vem a fonte dos recursos envolvidos na operação. Quanto mais o Banco Central olhou para as operações, ele entendeu que os créditos e os ativos que o Banco Master apresentou, desde que o Banco Central começou a interpelá-lo para dizer, escuta, o que é isso, o que é aquilo, eram de fumaça, não tinham lastro e não tinham coisa. Agora, independentemente disso, é uma operação entre entes privados, né? Quer dizer, não tem nenhuma indicação, mesmo contando com a decisão de estados e municípios de comprar ativos do Banco Master, aí o TCU tem que ir lá. Não é o Banco Central que vai tomar a decisão se o governo de um estado ou de um município pode ou não comprar um ativo de um banco, né? A decisão do Banco Central é sobre qual é a qualidade, qual é a ilegalidade, se houver ou não, das operações. E, nesse caso, quem questiona o posicionamento do TCU, Daniel, fala exatamente o seguinte: mas é dinheiro privado, não há nenhum envolvimento de recurso público, muito menos da União. Em uma parte disso. Que é onde deveria estar o TCU. Correto, como você descreve. Em um determinado âmbito desse escândalo, nós estamos falando de dinheiro privado, que quem arrisca é o indivíduo privado, e o fundo garantidor era a estratégia de marketing para dizer: não, você não está arriscado comigo, eu estou pagando uma taxa absurda que ninguém paga, mas você está seguro até R$250 mil, porque isso é garantido por dinheiro também de bancos. Agora, o outro lado é que está chamando a atenção, Caio. Quem é que tem a autoridade política para permitir que o fundo de funcionários de tal estado ou de tal ente da federação bote dinheiro ali? Sim, os políticos, a conexão política. E isso vai caminhar? A tendência é que, como você tem cada vez mais aparecem as conexões políticas do Banco Master, dos sócios, dos ex-sócios, a tendência que a gente aprendeu a ver na história brasileira recente, inclusive com a Lava Jato, é de tudo ser enterrado, né? A Lava Jato, ela parou de avançar quando ela começou a pegar todo mundo, inclusive o judiciário, né? A Lava Jato teve essa dinâmica.
E a dinâmica de agora é justamente essa, porque ele pega o quê? Que a gente tem informação. Quais os contratos que o Banco Master fez? São os consignados lá da Amapá. Amapá, o governador é ligado ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Tem o ex-sócio do Vercaro com negócio com o PT da Bahia. Né? Então você tem um rol muito grande. E daí você vê a ligação do próprio banqueiro com o PP, com republicanos, com União Brasil. Então, quando pega todo mundo da esquerda à direita e pega em relações, né? Não estou nem acusando, nem dizendo que são culpados, mas quando você tem muita relação com todo mundo, de todos os espectros, a tendência é justamente aparecer esses operadores, Jonathan de Jesus da vida, é um ministro político num tribunal político, que é o TCU. Toffoli, né? Que é um ministro político dentro de um tribunal político, e aí, de alguma maneira, vão vendo algum tipo de saída para não dar em nada. Vamos pegar esse lado político um pouco mais abrangente agora. Se a gente sair um pouquinho da relação dos banqueiros entre si, se a gente sair um pouquinho da relação entre as instituições entre si, que é o caso do TCU Supremo, que vocês estamos abordando, se a gente sair dessa, digamos, dessa figura de linguagem, alguém mandou fazer aquilo, e isso vem da esfera política. E se a gente for para a política em termos agora política eleitorais. As agências de risco, Daniel, estão olhando para isso. Qual é o impacto do escândalo do Master na corrida eleitoral de 2026 no Brasil? Uma delas é a Eurásia, o Chris Garman, um dos diretores, aliás, é nosso parceiro de produção de conteúdo aqui no site do WW, diz o seguinte hoje: o aprofundamento desse escândalo não é confortável para o governo. Ele cria um ambiente generalizado de desconfiança nas instituições, isso eles detectam, como nós também detectamos, um descrédito crescente em relação ao papel das instituições de Estado, mas detectam um clima, que é algo difícil de ser colocado em números, de completa desesperança com quem quer que diga que tem a corrupção sob controle. E aí o governo tem um problema, Daniel. O que eu vejo é que tem dois casos que atormentam o mundo político em Brasília atualmente e nessa reta que a gente tem até as eleições de outubro. Um são os desdobramentos da CPMI e do INSS, porque pode afetar um bando de gente, até o filho do presidente da República, em última instância, e uma possível delação do Daniel Vercaro, porque aí pode afetar muita gente. Presidente de partido, líder de legenda, ministros de Estado, isso é um problemão para o ambiente político e deixa todo mundo em estado permanente de tensão. Quanto maiores os riscos de Vercaro não conseguir reverter uma liquidação do Banco Master ou de não ter alguma válvula de escape ali para conseguir sua inocência criminal, do ponto de vista criminal, e não conseguir uma eventual indenização, sair de mãos abanando, como se diz, aumenta o risco de que, numa investigação criminal, isso acabe resultando numa delação de Daniel Vercaro. Esse é um pouco o contexto e o clima que a gente observa aqui no mundo político, mesmo com todo mundo nos seus estados, longe de Brasília, ninguém está por aqui, mas a gente consegue detectar isso pelos movimentos no Supremo, no TCU, pelas ligações que a gente faz. Esse é um estado, eu não diria de pânico no momento, mas é um medo que a gente observa de forma muito grande no mundo político. E aí, nunca é bom para o governo, mesmo que o governo não seja o ponto principal de uma delação ou de uma crise, me parece, William, que sempre num sistema presidencialista, em que o peso do governo sempre é muito grande e um processo conduzido pelo governo em última instância, pelo Banco Central, que está na estrutura do governo, me parece que isso tende a causar prejuízo para o governante de turno, obviamente, e isso incomoda o mundo político todo. É isso, como é que fica para quem tinha dinheiro lá, hein? William, tem uma cobrança importante, né? Porque na história de outras liquidações, o Fundo Garantidor de Crédito teve um prazo menor, 18 de novembro, então já vamos caminhar já para 2 meses, né? Desde a liquidação. E aí a apuração é de que assim, é tudo muito confuso dentro do Master.
cada CDB com CNPJ, tem um monte de CNPJ. Então, assim, o que o liquidante, que é o cara apontado pelo Banco Central para assumir o banco e fazer a liquidação, está encontrando lá? Uma bagunça dessa profusão de operações que o Master fazia com fundos, com credores e com... Você usou a palavra bagunça conscientemente. Exato, porque é exatamente isso. Então, assim, o liquidante precisa ter certeza daquela operação ligada a um CPF de uma pessoa que fez o investimento, precisa ter certeza de que ele está calçado sobre a lei, com a operação, de qual CNPJ, como esse CNPJ se relaciona com a operação do Banco Master. Então, essa conexão que está difícil de fazer e é por isso que está demorando. O Fundo Garantidor de Crédito não depende de TCU, de STF, de nada. É uma questão de organização e olhar para o que se encontra dentro do Master, organização com a máxima segurança possível para que as pessoas possam receber seu dinheiro.